Agora, o que a gente precisa fazer é ter sempre orientação, perguntar, saber mais para podermos tomar decisões na vida importantes. E eu acho que no caso de uma cirurgia de redução de estômago, é uma decisão muito séria, uma decisão muito importante que toda a família acaba sendo influenciada. Agora, você sabe tudo sobre essa redução de estômago? Existem mitos, existem verdades. E é exatamente isso que a gente vai falar agora com o cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Luiz Vicente Berti. Como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Prazer é nosso recebê-lo, porque é um assunto sério, é um assunto importante. E eu acho que muitas pessoas até podem fazer. Depois até gostaria que você dissesse em que casos tem que optar pela redução, mas que podem, que o médico até incentiva e o paciente tem tantas dúvidas, tanto receio, que acaba por optar por não fazer a cirurgia. E aí eu acho que os prejuízos são ainda maiores, não é verdade, do que o risco da cirurgia? Hoje os riscos da cirurgia, eles são perfeitamente controlados. A gente não pode sempre entender que qualquer tratamento médico, o paciente precisa pesar risco e benefício. Como os benefícios são muito grandes, os riscos são pequenos, hoje a maioria dos serviços que se dedicam a fazer esse tipo de cirurgia, nós temos índices de complicações menores que 1%. Olha, que ótimo. E a própria doença, a obesidade mórbida, ela acarreta hoje diabetes, a pressão alta, que vai levar ao infarto, as doenças do colesterol e do triglicérides, a problemas graves de joelho, de coluna, e só essas doenças levam muito mais a internações prolongadas, custos hospitalares e morte. E morte mais até do que a própria cirurgia, como você citou. Então, óbvio que a gente não pode entender a cirurgia como o primeiro passo. A cirurgia, nós não subimos no 10º degrau de uma escada sem passar pelo primeiro. Entendi. Então a gente tem que entender que as pessoas que têm a obesidade mórbida, é muito fácil entender o que é a obesidade mórbida. Eu tenho 100 quilos e tenho 1,60 m. Eu pego o número 100, divido por 1,6. Sai um númerozinho ali na calculadora. Tá. Esse númerozinho eu divido de novo por 1,6, que é a minha altura, e isso vai dar o índice de massa corporal. Se esse índice for superior a 40, eu sou um obeso mórbido. Ponto. Tá. Tenho indicação clínica e legal para que eu possa fazer uma cirurgia. Então é só neste caso. Quem não tiver esse índice... Não? Tem outros casos? Se essa conta tiver entre 35 e 40, eu também posso fazer a cirurgia desde que eu esteja diabético, hipertenso, colesterol, hérnia de disco, problema de joelho, ou seja, outras doenças. A palavra mórbida não quer dizer morte, quer dizer doença. Então, é uma doença que traz doença. Aí também eu posso fazer a cirurgia. Perfeito. Então, a indicação clínica e a indicação legal. Como eu digo legal, é porque a sua fonte pagadora, seja ela pública ou privada, um convênio, ele tem por obrigação de cobrir esses tratamentos. Ah, entendi. Agora, se o paciente não tiver esse valor mínimo do IMC, ele pode procurar outros tratamentos. Sim, o tratamento clínico é a primeira solução, porque hoje existe uma discussão muito intensa entre o paciente que tenha 34,5 de IMC, mas ele está diabético, ele está hipertenso. Então, porque está escrito lá que esse paciente não tem aquela contazinha, ele não pode fazer. Tinha um lutador famoso, o Mike Tyson, no auge da forma física dele, ele tinha 41 de IMC. Uau. Mas ele era músculo puro. Então essa conta do IMC, ela não é uma conta assim... Se você pegar um indiano e um japonês, eles são constitucionais, a constituição física deles é totalmente diferente do europeu. Então eles são obesos com 32, 33. Então é preciso que a gente tenha uma ideia mais global. Mas hoje o que vale a resolução do Conselho Federal de Medicina é isso. 35 com doenças e 40 não precisa ter nenhuma doença. Perfeito. Agora, tem algumas perguntinhas aqui de mitos e verdades. Primeiro é o seguinte: mito ou verdade que o paciente precisa passar por avaliações psicológicas para realizar a redução de estômago? Verdade, não só psicológica, nutricional, clínica. A cirurgia, para dar certo, ela precisa estar
linkada a uma boa avaliação. Precisa saber se o paciente está bem, clinicamente, se ele está bem de alma, se ele está preparado para essa mudança, porque é uma mudança de vida. Precisa ver como ele come antes, para depois como ele vai comer depois. Porque a cirurgia não é uma maquininha mágica que se coloca na barriga e não passa de mágica. É uma mudança de vida, é uma troca de alguns conceitos. Não é outra, não é aquela de eu nunca mais vou comer, não. Tem essa pergunta aqui. Você vai... Se a pessoa nunca mais vai poder comer uma massa, né, alguma coisa mais calórica, de repente uma picanha, é mito ou verdade? Esse é um dos maiores mitos que tem. Eu sempre digo para os meus pacientes que ele vai sair da churrascaria de rodízio e vem para o restaurante francês. Ou seja, eu vou uma grande quantidade por uma quantidade menor, mas eu não vou deixar de comer a carne, o peixe, o frango, as legumes, as verduras. É óbvio que eu tenho que entender que eu tenho uma doença chamada obesidade. E eu tenho que ter uma troca. Agora, será que eu preciso comer durante 1 hora seguidamente e tudo que vem? Será que é preciso isso? Ou a gente tem que entender que a gente tem que comer para viver e não viver para comer? É verdade. Agora eu me lembrei de uma coisa que a gente citou aqui no programa. Um chefe que veio ao programa há pouco tempo, contou que fez a redução, que foi a melhor coisa na vida dele, mas ele colocou um assunto muito interessante que eu acho que é o momento da gente falar agora. Ele disse que como o paciente tem uma compulsão alimentar, que inclusive a gente falou ontem no programa sobre isso, da compulsão de comer sem parar, né? Quando você faz a cirurgia de redução do estômago, essa compulsão pode ir para outra coisa, que existem muitos casos de pacientes que se tornam alcoólatras depois da cirurgia de redução do estômago. Isso é verdade? Isso é um mito. Mito? Mas vamos entender bem. Não vamos dizer que não possa ter 2, 3, 4% de pacientes que vão trocar. Compra. Eu nunca usei uma calça jeans, agora eu emagreci 15 quilos, eu compro 5. Vai perder daqui 3 meses, mas comprou 5. Eventualmente por esportes, tem gente que nunca fez nada e quer logo já sair correndo na maratona. E existe um grupo de pessoas que pode desenvolver algum tipo de drogadição, ou álcool, ou até outras drogas. Mas o que normalmente acontece é que era uma pessoa que comia muito e bebia muito. Como ela passa a comer menos, as pessoas acham que ela está bebendo mais. Então a gente precisa ter... Uma segunda acontece, por exemplo, um jovem de 18, 19, 20 anos, que é obeso, que sofreu bullying, que é a palavra moderna que se tem hoje durante muito tempo, que de repente ele se vê com um corpo de 70, 80 e ele está se abrindo para a vida, para onde ele vai? Ele vai sair, ele vai encontrar, ele vai se sociabilizar. Eventualmente nessa hora ele pode um dia chegar em casa e olha, ele não bebia, agora ele está saindo, lógico, ele está frequentando um outro mundo, ele não está só dentro de casa o dia inteiro com a família. A cirurgia faz com que o paciente tenha uma outra vida e que tenha às vezes outros momentos sociais. E o que todo jovem, toda pessoa faz. E terceiro fator que às vezes as pessoas acham é o seguinte: se a pessoa antes de operar, ela ficava alegrinha com 3 taças de vinho ou 4, 5 chopinhos, agora ela vai ficar com a metade ou menos. Ela fica mais seletiva ao álcool. Então uma quantidade menor de álcool faz um efeito maior. Ou seja, mais sensível. Mas muito mais sensível. Entendi. Agora, tem um outro fator importante, que eu também já ouvi. Quero saber se é mito ou verdade. A absorção dos nutrientes, vitaminas e minerais em pacientes que passam pela redução do estômago. Muda tudo isso? É verdade que o paciente acaba absorvendo menos essas vitaminas? Verdade relativa. Existem vários tipos de cirurgia. Aquelas cirurgias que são regulamentadas pelo Conselho Nacional de Medicina, nós temos 3 grupos. Um restringe, um mexe um pouquinho no estômago e um pouquinho no intestino, e outra mexe menos no estômago e mais no intestino. Quanto mais eu mexo no intestino, o intestino é o órgão que absorve. Estômago não faz digestão. O estômago é uma betoneira que prepara os alimentos para o intestino absorver. Perfeito. Se eu mexo menos no intestino, óbvio que eu vou ter menos problemas de absorção. Mas de uma maneira geral, nós vamos ter que entender que mulheres nós temos que ter cuidado com o ferro. Mulher menstrua todo mês. Quando ela menstrua, ela perde sangue. Se ela perde sangue, ela perde ferro. Então eu preciso tomar cuidado. E nos homens e nas mulheres, um pouquinho da vitamina B, que é uma vitamina que é absorvida numa região específica do estômago, no final do estômago mesmo do intestino, onde o alimento não passa mais. Durante os primeiros anos, até que outra área do intestino tome essa função, esses pacientes operados vão usar um complemento vitamínico durante muito tempo. Agora, a gente fala, é melhor um complemento vitamínico comparado com o remédio da pressão, do diabetes, insulina e outras coisas. Por isso que é uma verdade relativa. Chegaram algumas perguntinhas, aliás, várias. Obrigada pelo carinho. Hoje o pessoal está participativo, adoro isso. A Pri mandou a seguinte mensagem. Pri, um beijo para você. Meu marido fez a cirurgia
há 8 anos e agora deu problema na coluna. E fez a cirurgia da coluna há 7 meses. E os músculos não se recuperam. E agora? Tem mais ou menos a ver com essa vitamina AB12 que você citou? Existe um problema que as pessoas acham, elas se operam, ficam muito bem, no primeiro ano elas estão focadas naquilo, depois elas estão tão bem que elas esquecem de fazer o segmento. Então, eventualmente, elas podem deixar de tomar a vitamina e pode ter. Agora, o músculo não regenerar, depende de ver o que tipo de cirurgia ele fez e o grau de nutrição. Às vezes o problema não é relacionado, se ele está comendo bem, se ele tem os exames normais, o problema às vezes é mais fisioterápico do que propriamente da cirurgia. Entendi, então isso que tem que estar... Não há uma relação olho, direta. É óbvio que durante o primeiro ano, quando a pessoa emagrece, ela perde gordura e perde um pouco de músculo. Mas durante o primeiro ano. Ao fim de 13, 14 meses, o peso se estabiliza e a pessoa não perde mais peso. Ela só precisa de um pequeno controle para não ter nenhuma deficiência de vitaminas ou de nutrientes. Muito legal. Pri, então, tem que fazer todos os exames, consultar, claro, um médico para ter todas essas orientações e descobrir por que esse músculo, né, não está se recuperando. A outra pergunta é do Kaique. Mito ou verdade que o paciente, antes de fazer a cirurgia, tem que perder peso? Muitas vezes os pacientes, eles não entendem isso. Por que eu preciso perder peso para fazer a cirurgia? Porque é a segurança. Se eu tenho um paciente que tem apneia do sono, que é a dificuldade de respirar, tem problemas cardíacos, e eu melhoro isso, então a gente faz o paciente perder um pouco de peso no pré-operatório. Não é uma regra geral, mas muitos para uma maior segurança. Se eu tenho uma apendicite aguda, uma úlcera que perfurou, eu tenho que colocar o paciente na mesa e operar. Uma cirurgia eletiva não é uma cirurgia para ser feita com pressa. O paciente precisa ter toda essa avaliação, desde a parte emocional, psicológica, mas também da parte clínica. E se nós julgarmos que o paciente tem necessidade de perder peso, vamos fazer que perde peso. Eu diria que quanto mais peso se tem no dia da cirurgia, mais risco. Quanto menos peso tem, menos risco. Perfeito. Eu vou fechar só com uma pergunta que é importante, muitas mulheres podem ter essa dúvida. Eu acho que é mito, tenho quase certeza que é mito, mas... Se for o que eu estou pensando, é mito. Se as mulheres, do Kaique mais uma vez, quando faz a cirurgia de redução do estômago, não podem mais engravidar. É mito. Já sabia que essa pergunta é clássica. É muito frequente, né? Nós operamos o estômago, nós não operamos o útero. Não se pede para não se engravidar durante o primeiro ano, porque a pessoa está emagrecendo e vem uma outra vidinha aqui que quer a comidinha dela, não dá para ficar as duas coisas. Então não engravide. Já aconteceu de pacientes engravidarem no primeiro ano já e as gestações foram normais. O que acontece é o seguinte, hoje milhares de mulheres não conseguem engravidar, porque uma das causas de infertilidade é a obesidade. São gastos milhões e milhões de reais nesse país com inseminações. Se as mulheres emagrecessem, elas teriam muito mais facilidade. Então, algumas mulheres ficaram muito tempo sem conseguir engravidar e estavam tranquilas. Então, a gente pede um cuidado especial no primeiro ano. Não tomava anticoncepcional, o marido não usava preservativo. Volte a ter esse cuidado. Parou de emagrecer, estabilizou, seus exames estão normais, pode engravidar e muitas mulheres conseguiram realizar o sonho da gravidez depois que foram operadas. E a gravidez vai bem? Nós temos pacientes que já tiveram 3 ou 4 gestações, gestações gemelares, e não há nenhum paciente até hoje que teve alguma coisa diferente do que a população normal. Muito bom. Só posso te agradecer, doutor. Uma aula. Tiramos todas as principais dúvidas. Agradeço vocês que participaram. Chegaram muitas perguntas. Infelizmente não deu tempo de fazer todas, mas continue participando, que isso é muito importante para a gente. Quero agradecer mais uma vez doutor Luiz Vicente Berti, que é cirurgião do aparelho digestivo. Obrigada. Obrigado você. Volte logo. Até a próxima. Obrigada, doutor. E claro...